Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben e neste vídeo vamos aprender a jogar Ark Nova. Em Ark Nova, os jogadores planejam e projetam um zoológico moderno e cientificamente gerenciado, com o objetivo final de possuir o estabelecimento zoológico de maior sucesso, construa cercados, acomode animais e apoie projetos de conservação em todo o mundo. Especialistas e edifícios únicos irão ajudar a atingir este objetivo. Reunir diversos animais aumenta a atratividade dos zoológicos, gerando maiores receitas. O trabalho de associação em diferentes associações de zoológicos permitem parcerias com zoológicos e universidades de todo o mundo. Da mesma forma, o manejo cuidadoso dos animais permite aos jogadores apoiar projetos de conservação. Aquele que melhor gerir o seu zoológico, gerando apelo e promovendo projetos de conservação, será declarado o vencedor. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e às regras. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro principal no centro da mesa, o tabuleiro de associação e os organizadores próximos dele, e entregue a cada jogador um tabuleiro pessoal. Cada jogador seleciona para si uma cor e coleta os cubos e os assistentes e marcadores daquela cor. No tabuleiro principal, posicione o marcador de pausa no espaço apropriado para o número de jogadores. Aleatoriamente, posicione um dos marcadores bônus nestes espaços, as cartas de zoológico embaralhadas neste espaço, uma carta de zoológico em cada um destes espaços viradas para baixo. Os marcadores dos jogadores nos espaços 0 de apelo e conservação e no espaço 1 de reputação. No tabuleiro de associação, posicione o baralho de cartas de base de projeto de conservação, embaralhado e virado para baixo, uma carta em cada um dos espaços abaixo do tabuleiro. Note que, em um jogo com menos de 4 jogadores, este espaço não é utilizado. E um marcador de zoológico parceiro e de cada tipo de universidade nos espaços indicados. Em uma partida com 2 jogadores, posicione também cubos de uma cor não utilizadas na partida nos espaços da esquerda, centro e direita destas cartas, além de cubos nos 3 espaços à esquerda da área de doação. Certifique-se de que todos os tabuleiros pessoais estão virados para o lado A e posicione um cubo em cada espaço à esquerda do tabuleiro, os demais cubos em uma oferta ao lado do tabuleiro, um trabalhador da associação em cada espaço na direita do tabuleiro, um trabalhador da associação e 25 moedas no espaço de bloco de anotação. A carta Animais no espaço 1 e as demais cartas embaralhadas nas demais posições. Certifique-se de que todas as cartas estão viradas para o seu lado 1. Um cercado de tamanho 3 neste espaço. Crie uma pilha com as cartas de objetivo final embaralhadas e entregue 2 cartas a cada jogador. Entregue também 8 cartas de zoológico, das quais cada jogador deve selecionar 4 para manter. Depois que os jogadores selecionarem as suas cartas, revele as cartas da oferta do tabuleiro central. Aleatoriamente, selecione um jogador para ser o primeiro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Ark Nova. Vamos às regras. Uma partida dura um número alternado de turnos até que o gatilho de fim de jogo seja ativado. Em seu turno, um jogador deve selecionar uma das cartas abaixo de seu tabuleiro, executar a ação indicada e, após resolvê-la, removê-la da trilha de cartas, arrastar as demais cartas para o lado e posicionar a carta utilizada no espaço 1.
Ao utilizar a ação de uma carta, o jogador deve observar a posição onde a carta se encontra, uma vez que este símbolo indica a força com a qual a ação será realizada. Ao longo da partida, os jogadores irão adquirir marcadores de X, que podem ser utilizados para aumentar a força de uma ação acima do local onde a carta atualmente se encontra. Isto permite que a última carta tenha sua força aumentada para além do limite 5 do tabuleiro, ou as demais. Note que, caso um jogador adquira um marcador X ao longo de uma ação, ele não pode utilizar este marcador para fortalecer a ação em curso. Além disso, ao longo da partida, os jogadores irão obter bônus que lhes permitem virar as suas cartas para o lado 2, o lado aprimorado da carta. Algumas ações, áreas do jogo e avanço de marcadores somente podem ser utilizados caso a carta do jogador se encontre em seu lado 2. Por exemplo, um jogador somente pode construir nestes espaços caso a sua carta de construção esteja em seu lado 2. Vejamos as ações em detalhes. Cartas. Antes de utilizar esta ação, avance o marcador de pausa em 2 espaços. Em seguida, o jogador deve comprar do baralho de zoológico o número de cartas indicados na tabela, adicioná-las à sua mão e, caso necessário, descartar o número de cartas de sua mão. Ao utilizar esta ação com força 5, ao invés de executar a ação de compra do baralho, o jogador pode optar por realizar uma ação de busca. Isto significa que, ao invés de comprar várias cartas do baralho, o jogador pode selecionar qualquer uma das cartas na oferta do tabuleiro central, independente da reputação do jogador, e adicioná-la à sua mão. No lado 2, esta carta permite ao jogador comprar cartas mesclando opções da oferta e do baralho, como desejar. Entretanto, o jogador somente pode selecionar cartas em seu alcance de reputação, ou seja, onde o seu marcador de reputação se encontra atualmente e os espaços anteriores. Além disso, a oferta de cartas somente é reposta após o jogador finalizar o seu turno. A carta também permite ao jogador realizar uma busca com uma ação com menos de 5 de força e avançar o seu marcador além do espaço de reputação 9. Construir. Esta carta permite ao jogador construir uma construção de tamanho máximo da força da ação. O jogador deve pagar 2 moedas por cada hexágono da construção. O jogador pode selecionar entre as seguintes construções: quiosque e pavilhão, cercado padrão e mini zoológico. A primeira construção do jogador deve tocar a borda de seu mapa de zoológico. As demais construções devem sempre estar adjacentes a uma construção existente. Além disso, os jogadores jamais podem sobrescrever rochas, água e demais construções. E quiosques devem estar a, no mínimo, 3 espaços de distância de outros quiosques. Sempre que um pavilhão for adicionado, ele aumenta o apelo do zoológico do jogador em 1 ponto. No lado 2, esta carta permite ao jogador construir as construções especiais Grande Aviário de Pássaros e Casa de Répteis. No momento em que estas construções entram em jogo, elas permitem, e apenas neste momento, mover aves e répteis, respectivamente, para estes locais. Utilize cubos da oferta geral do jogador e vague as construções que esses animais ocupavam anteriormente. Além disso, o jogador pode construir quantas construções desejar, conquanto que o tamanho delas some o mesmo total que a força utilizada para realizar a ação. E também, o jogador pode construir nos espaços com o ícone de lado 2. Caso um jogador preencha todos os espaços vazios em seu zoológico, ele imediatamente recebe 7 pontos de apelo. Animal. Esta carta permite ao jogador jogar uma quantidade de cartas de animal de sua mão
de acordo com a tabela e a força da ação. As cartas de animal apresentam os seguintes elementos. Os símbolos neste canto indicam as condições de cercado que os jogadores devem possuir em seus zoológicos, como o tamanho mínimo do cercado e a necessidade dele estar adjacente a uma rocha ou água, ou o espaço que ele ocupa em um cercado especial. Este número indica o valor a ser pago pelo animal. Símbolos neste espaço indicam outros símbolos que os jogadores devem possuir em seus zoológicos, seja em outras cartas baixadas, seja em outros marcadores obtidos ao longo da partida. Estes símbolos indicam a categoria do animal, como pássaro ou predador, e o continente de onde ele se origina. Estes símbolos representam o ganho imediato que o jogador obtém em reputação, conservação e apelo ao adicionar este animal ao seu zoológico. Este espaço indica a habilidade que o jogador pode utilizar ao baixar este animal. Para baixar uma carta de animal, siga os seguintes passos. O jogador deve observar as condições indicadas no canto superior esquerdo da carta. Pague os custos. Caso o jogador possua um marcador de parceria com o continente de onde o animal se origina, ele recebe um desconto de 3 moedas. Selecione um cercado disponível de tamanho maior ou igual ao indicado pelo animal e vire-o para o lado ocupado. Animais com o símbolo de mini zoológico somente podem ser alocados em cercados de mini zoológico. Posicione um cubo para indicar a ocupação. Posicione a carta jogada ao lado do tabuleiro do jogador, virada para cima. E execute quaisquer habilidades que o animal possui. Caso uma ação permita a um jogador jogar mais de 2 cartas de animal, jogue uma carta por vez e resolva todos os passos antes de jogar a próxima. Somente execute os efeitos dos animais com descrição após finalizar, depois de encerrar todas as ações possíveis antes de passar o seu turno. No lado 2, esta carta permite ao jogador jogar cartas diretamente da oferta do tabuleiro central. Ele deve pagar uma quantidade em dinheiro igual ao número da pasta selecionada, além de possuir os pré-requisitos da carta e pagar os custos normalmente. Caso um jogador possa jogar 2 cartas, ele pode selecionar jogar ambas de sua mão, ambas da oferta do tabuleiro ou uma de cada. Além disso, ao utilizar esta ação com força 5, o jogador imediatamente aumenta sua reputação em 1 ponto antes de realizar a ação selecionada. Associação. Esta carta permite ao jogador realizar uma ação de associação. Para isso, ele deve possuir ao menos um trabalhador de associação disponível em seu bloco de notas. Caso um jogador já possua um trabalhador da associação no espaço de ação selecionado, ele deve utilizar 2 trabalhadores da associação para realizar aquela ação. Além disso, a força da ação indica quais ações de associação o jogador pode utilizar. As possíveis ações são as seguintes: aumentar a reputação do zoológico em 2 pontos, estabelecer uma parceria com um outro zoológico, adicione um dos marcadores de continente ao tabuleiro do jogador. Caso o espaço ocupado apresente um bônus, receba-o imediatamente. Os jogadores somente podem possuir uma parceria de continente de cada tipo. Estabelecer uma parceria com uma universidade. Adicione um dos marcadores de universidade ao tabuleiro do jogador. Caso o espaço ocupado apresente um bônus, receba-o imediatamente. Os jogadores somente podem possuir uma parceria de universidade de cada tipo. Projeto de conservação. Caso preencha os pré-requisitos de uma carta de projeto de conservação, o jogador pode adicionar um cubo de seu tabuleiro de jogador a um espaço correspondente ao requisito preenchido da carta. Apenas um cubo de cada jogador pode se encontrar naquele espaço.
Os jogadores podem jogar cartas de projeto de conservação de suas mãos. Ao fazer isso, posicione a carta no canto esquerdo do topo do tabuleiro de conservação. Os demais jogadores, a partir de agora, também poderão pontuar com esta carta futuramente. Ao adicionar uma nova carta, mova as cartas existentes para a direita. Ao atingir o quarto espaço, ou o terceiro, em caso de um jogo com 3 ou menos jogadores, a carta será removida de jogo, caso seja empurrada. No lado 2, esta carta permite ao jogador realizar mais de uma ação de associação. O jogador ainda deve possuir trabalhadores da associação disponíveis e observar a força da ação utilizada. Ao utilizar a ação de projeto de conservação, o jogador pode utilizar uma carta da oferta do tabuleiro central. Além de realizar uma ação de associação, o jogador pode também realizar uma doação. Para isso, ele deve pagar o custo indicado no espaço selecionado e deve adicionar um cubo da oferta ao lado de seu tabuleiro de jogador. Ao fazer isso, o jogador recebe um ponto de conservação. Patrocinador. Esta carta permite ao jogador 2 ações possíveis. Primeiro, ele pode jogar uma carta de patrocinador de sua mão. A força da ação indica o limite do nível da carta de patrocinador a ser jogada. Como alternativa, o jogador pode utilizar esta carta para avançar o marcador de pausa, o número de espaços igual à força utilizada na ação da carta e receber um número de moedas igual à força da ação. No lado 2, esta carta permite ao jogador realizar as 2 ações que descrevemos, mas com as seguintes modificações. O jogador pode jogar um número de cartas de patrocinador que somem o total de pontos igual à força utilizada pela ação. O jogador também pode optar por jogar cartas diretamente da oferta do tabuleiro central. A carta deve estar ao alcance de reputação do jogador. E ele deve pagar uma quantidade em dinheiro igual ao número da pasta selecionada. Ao utilizar a ação de avançar o marcador de pausa, o jogador coleta dinheiro igual ao dobro da força da ação. Note que algumas cartas de patrocinador somente podem ser jogadas caso o jogador tenha aprimorado a sua carta de patrocinador para o lado 2. Outras regras. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado ao longo da explicação. Em seu turno, caso um jogador não queira realizar qualquer uma das ações disponíveis, ele pode utilizar qualquer uma de suas cartas, como faria caso estivesse realizando uma ação, mas, ao invés de fazer a ação, ele coleta um marcador de X. Note que, independente da força da ação utilizada, o jogador coleta apenas um marcador. Ao longo da partida, os jogadores irão avançar os seus marcadores de conservação. Ao atingir determinados espaços no trilho, os jogadores recebem um bônus. No espaço 2, o jogador pode optar entre receber um novo trabalhador da associação ou aprimorar uma de suas cartas, virando-a para o seu lado 2. Note que os jogadores somente conseguirão virar até no máximo 4 de suas 5 cartas. Nos espaços 5 e 8, os jogadores podem optar entre coletar um dos marcadores de bônus, receber a bonificação indicada e em seguida descartar o marcador, ou receber 5 moedas. Assim que o primeiro jogador atingir o espaço 10, todos os jogadores devem observar as suas cartas de pontuação final e selecionar uma para manter e outra para descartar. Caso, ao final do jogo, nenhum jogador tenha atingido este espaço, todos os jogadores devem descartar uma de suas cartas de pontuação final antes de prosseguir para as etapas do fim do jogo. Ao longo da partida, os jogadores podem obter marcadores vezes 2, que lhes permitem realizar a ação com a carta selecionada 2 vezes seguidas. O jogador deve realizar uma ação completamente para, em seguida, utilizar a mesma carta de ação novamente. Em seguida, descarte o marcador de vezes 2. Verifique o glossário para obter mais informações nesta
e em outras palavras-chave e marcadores. Pausa. Quando o marcador de pausa for movido para o seu espaço final, o jogador atual recebe um marcador de X, finaliza o seu turno e depois os jogadores devem realizar os seguintes passos. Os jogadores devem verificar as suas mãos. No início da partida, cada jogador possui um limite de 3 cartas. Entretanto, esta associação com uma universidade permite aos jogadores um limite de 5 cartas. Eles devem descartar quaisquer cartas acima deste limite. Caso um jogador possua marcadores de veneno, multiplicação ou constrição, eles devem descartá-los agora. Retorne todos os trabalhadores de associação presentes no tabuleiro de associação e reponha os marcadores coletados pelos jogadores. Descarte as 2 cartas dos 2 primeiros espaços da oferta do tabuleiro central, avance as demais cartas e reponha a oferta. Receber receita. Os jogadores recebem o dinheiro indicado no espaço atualmente ocupado pelo marcador de apelo de seu zoológico, uma moeda para cada cercado ocupado ou pavilhão adjacente a um quiosque e os bônus em cartas e no tabuleiro do jogador com este ícone. Por fim, retorne o marcador de pausa para o seu espaço inicial. O jogo continua com o próximo jogador tomando o seu turno. Fim do jogo. A partida termina quando os marcadores de conservação e apelo do zoológico de um jogador se encontrarem na mesma área de pontuação ou se eles se ultrapassarem. Caso o fim do jogo seja engatilhado ao final do turno de um jogador, todos os demais jogadores tomam um último turno e a partida termina. Caso o fim do jogo seja engatilhado durante uma pausa, todos os jogadores, incluindo aquele que engatilhou o final da partida, tomam mais um turno. Os jogadores devem agora revelar as suas cartas de pontuação final e receber pontos de acordo com os critérios indicados. Os jogadores também recebem pontos por critérios em cartas com o símbolo de fim de jogo. Os jogadores devem então aferir a sua pontuação da seguinte maneira: o menor valor no espaço onde o marcador de conservação se encontra se torna o número-alvo. O jogador deve subtrair o valor de apelo de seu zoológico do seu número-alvo. A diferença é a pontuação final do jogador. Por exemplo, neste caso, o jogador vermelho teria marcado 4 pontos. O vencedor é o jogador com o maior resultado positivo. Em caso de empate, vence o jogador que apoiou a maior quantidade de projetos de conservação. Neste vídeo, aprendemos a jogar Ark Nova, por Matias Viga. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!